São Paulo tem uma baixa importante para o jogo contra o Curitiba, que é o meia Danielzinho, que se machucou e está fora, tá com sobrecarga, com desgaste. O Danielzinho não atua contra a equipe do Curitiba, desfalque importante esse do São Paulo que tem como um dos seus pilares nessa temporada de 2026, o meio-campista Danielzinho, ele está fora do jogo contra a equipe do Coritiba. Além dele, o São Paulo tem mais alguns desfalques. O Luca está com dores na coxa, não deve atuar também contra a equipe do Coritiba. E o Alisson adquiriu uma virose e não deve ser relacionado para a partida contra o Coxa nessa quarta-feira, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, 3 atletas que defenderam o Sub-20 na última segunda-feira não estarão disponíveis para esse confronto. É o caso de Igor Felisberto, Pedro Ferreira e também o TT. Van, queria que você falasse um pouco sobre essa ausência. Já a gente vai falar sobre time titular ou time reserva para esse jogo, mas queria que você comentasse um pouco sobre a ausência do Danielzinho para essa partida contra o Curitiba. É uma ausência importante, né? O Crespo até tirou ele no último jogo contra o RB Bragantino e, o cara tá atuando, ele joga, ele é muito intenso e é óbvio que a gente quer ver o Danielzinho o tempo todo em campo, só que eu acho que precisa ter cautela. Realmente, eu acho que assim, o São Paulo passa por um momento complicado, né? E as coisas do futebol são muito dinâmicas e nossas opiniões também mudam. Que nem, por exemplo, o foco antes era os 45 pontos do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai lá e começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Aí agora, em meio a uma decisão que a gente vive de semifinal de Campeonato Paulista contra um dos maiores rivais, a gente tem que decidir que jogadores vão para essa partida contra o Coritiba. Não podendo contar aí com o Danielzinho, mas aí a gente tendo, por outro lado, também a certeza de que acho que Alan Franco vai ser escalado, porque ele tá suspenso contra o Palmeiras. Então, eu não sei o que o técnico Hernan Crespo vai fazer em relação a isso, eu não sei que medida ele vai tomar, no sentido de realmente ir com força máxima aquilo que ele tiver à disposição, mesmo sem o Danielzinho, mas os demais jogadores, ele vai com os titulares, que costumam ser titulares, ou ele vai fazer algumas alterações ali, porque talvez a parte física dos atletas tenha mostrado alguma coisa, enfim. Eu acho que a gente vai talvez ter mais detalhes aí nas próximas horas, enfim, ou até na própria escalação do jogo mesmo. Mas assim, eu gostaria muito que o São Paulo se classificasse no Campeonato Paulista. Só que para isso eu acho que seria ideal se o técnico Hernan Crespo preservasse alguns atletas, pelo menos, no jogo contra o Curitiba. Não falo de com um time totalmente reserva, eu acho que o Campeonato Brasileiro, é muito importante, então eu acho que o São Paulo também tem que criar esse equilíbrio, só que eu acredito também que com um time alternativo a gente consiga fazer um bom resultado diante do Curitiba também. Então eu acho que não é assim, largamos mão do Campeonato Brasileiro, a gente não tá nem aí para esse jogo. Eu acho que não é assim. Você também mesclar os jogadores, eu acho que não quer dizer também que você abandonou, que só tá pensando no Palmeiras, eu acho que não é isso. Eu acho que é mais para poder fazer esse rodízio de atletas mesmo, para saber aproveitar o elenco, talvez agora, não sei, dar a oportunidade do Cauli entrar em campo, ter mais minutos de jogo, já que o Danielzinho não vai estar disponível. Então, acho que assim, é uma boa alternativa para o Crespo talvez rodar o elenco, como eu disse. É óbvio que a gente quer ganhar, o Coritiba também não é um time fácil, ele está a 6 jogos invicto, apesar da eliminação no final de semana. É um time que vem bem aí na temporada, apesar dos apesares, sai na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que eu fico na dúvida ainda do que pensar, mas eu acho que pode ser uma oportunidade a gente olhar para essa situação difícil de não poder contar com o Danielzinho, como também uma oportunidade de poder rodar o elenco, ver outros jogadores no meio-campo do São Paulo, porque o meio-campo tem sido o pilar do time, né? Tanto na parte, principalmente, né, na parte ofensiva. Então, eu acho que é isso. E o que precisa melhorar no São Paulo também, eu acho que é a questão das finalizações, porque nós temos criado jogadas, nós temos criado oportunidades, mas desde já alguns jogos, o São Paulo tem falhado muito no momento de finalização. Tem a parte... as jogadas têm sido criadas, a gente tem chegado com mais efetividade, só que os nossos atacantes, às vezes, em alguns momentos, não estão correspondendo. Então, acho que é isso. Vamos fazer uma rodagem para alguns atletas descansarem e poder aproveitar o elenco, olhando para essas dificuldades como oportunidades para poder mexer e poder olhar com carinho para outros atletas do elenco, aproveitando que agora a gente tem. E, enfim, ver quais são as melhores alternativas, quem está também melhor para poder estar em campo, para poder ali equilibrar entre as duas competições. Perfeito, Van, perfeito. Matheusão, queria que você comentasse sobre essas ausências. O Alisson, que eu estava acompanhando alguns grupos de WhatsApp, falando, esse jogo poderia ser interessante para o Alisson, mas está com virose,
não deve ser relacionado para o jogo dessa quarta-feira. Queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Danielzinho e Alisson fora, além do Luca também com dores na coxa. Assim, eu acho que esse tipo de desfalque é importante nesse momento, porque o São Paulo deve poupar jogadores contra o Curitiba, na minha opinião, para esse jogo. Eu entendo muitas pessoas que querem que o São Paulo vá com força máxima no Campeonato Brasileiro, afinal, a gente tem que manter um time regular nessa competição longa, mas entendo também que a gente tem uma decisão muito importante no domingo e que pode, quiçá, fazer com que o ano do São Paulo seja um ano que inicie com glórias. Eu acredito que Danielzinho vai fazer falta no meio-campo do São Paulo, mas eu concordo em gênero, número e grau com Vanessa. Aliás, é muito difícil discordar dela. Eu acho que amanhã é dia de São Paulo testar jogadores, talvez até colocar ou Cauli ou Pedro Ferreira. Eu não colocaria ambos, porque talvez ali haja um choque de posições, mas eu colocaria o Cauli Oliveira para ele já sentir o ritmo do jogo no São Paulo. Eu montaria um São Paulo bastante alternativo para esse jogo, mudaria a zaga por completo, os laterais, o ataque do São Paulo, porque a gente vai jogar no estádio que naturalmente é do Palmeiras. A Arena Barueri agora pertence à gestão da equipe rival, e a gente tem que entender que lá é tapetinho também. O Lucas não jogou aquela primeira partida contra o Palmeiras lá justamente pelo campo, pelas condições do gramado, que no caso é sintético. Então, assim, a gente tem que poupar jogadores. Eu entendo que nessa engrenagem do São Paulo, o Danielzinho tem participação muito importante. Desde que ele chegou, não sentiu o peso da camisa. Parece que ele está no São Paulo há 200 anos. Para mim, ao lado do Marcos Antônio, é o principal jogador do São Paulo nesta temporada de 2026, e eu espero que seja apenas um desconforto para o jogo de amanhã. Com relação ao volante Alisson, é uma pena, né, que ele não possa fazer esse jogo de amanhã, afinal seria uma tentativa de redimi-lo com a torcida tricolor, mas de toda sorte entendo que já há uma cisão. Eu não consigo perceber como é que ele vai poder conseguir reconquistar a torcida depois de ter pisado lá no Parque São Jorge, depois de ter praticamente selado sua negociação, e graças ao Marcelo Paes, uma vez que Rui Costa deu a entender isso na última entrevista que ele deu, essa negociação não se concretizou. Claro, não quero imputar ao Alisson nenhum tipo de ingratidão, mas uma vez que ele demonstrou a vontade de jogar no rival, eu acredito que não há mais clima para que ele permaneça no São Paulo. Espero que o São Paulo entre em campo amanhã com um time mistão e que a gente possa fazer ainda assim um bom jogo. Eu acho que o empate lá no Couto Pereira é um ótimo resultado.